Irmãos e irmãs, nós continuamos na celebração de hoje meditando o Evangelho do capítulo 13 de São Mateus. O capítulo 13 de São Mateus nos mostra as parábolas de Jesus. Se alguém quiser conhecer as principais parábolas de Jesus no Evangelho de São Mateus, vá ao capítulo 13 e lá nós encontraremos. Na parábola de hoje, Jesus conta a história do joio e do trigo. Todos nós conhecemos esta parábola. O joio e o trigo estão juntos, muitas vezes na mesma casa, muitas vezes na mesma comunidade, no mesmo ambiente de trabalho. Porém, muitas pessoas perguntam, por que Deus permite o mal? Não seria muito mais fácil Deus separar o bem do mal já agora? Algumas pessoas perguntam, existem pessoas que só fazem o mal, existem pessoas que não acreditam em Deus e parece que elas prosperam, parece que a vida delas vai tão bem, elas são tão felizes. Enquanto isso, algumas pessoas boas, honestas, corretas, pessoas que rezam e têm fé, vivem quantas dificuldades, tantos problemas. Por que é assim? O bem e o mal foi sempre um dos assuntos mais estudados, mais meditados pelos teólogos, pelos homens de espiritualidade, e hoje nós continuamos meditando sobre esse assunto. Para nós respondermos esta pergunta sobre o bem e o mal, nós precisamos voltar lá no livro do Gênesis, no primeiro capítulo. Deus, quando Ele criou o ser humano, Ele criou o ser humano livre. E aqui já vem um detalhe de fundamental importância. Quem ama, deixa o outro ser. Não existe amor sem liberdade. Não existe amor sem liberdade. Quando eu forço o outro a fazer o que eu quero, eu não amo, eu manipulo. Deus não é manipulador. Deus sabia do risco, Deus já tinha consciência de tudo. Mas mesmo com o risco do ser humano se afastar dele, Deus criou o ser humano livre. E quando Deus criou o ser humano livre, Deus pediu para o ser humano cuidar da natureza, para o ser humano procriar. Deus, Ele deu liberdade de escolhas e disse ao ser humano, você pode fazer tudo o que você quiser, exceto a árvore do bem e do mal, você não toca. Era Deus dizendo que o ser humano tinha limites. O que é a árvore do bem e do mal? A árvore do bem e do mal, em palavras mais simples, significa que dizer aquilo que é certo e errado caberia a Deus. Por exemplo, eu ouvi um outro padre dando este exemplo, e um exemplo muito bom. Nós temos aqui o microfone. O microfone tem um técnico que cuida do microfone. A partir de hoje eu digo assim, esse microfone agora ele funciona debaixo da piscina. Esse microfone agora ele funciona debaixo do mar, porque eu decido. Então eu pego o microfone, levo debaixo da piscina e quero começar a falar com o microfone debaixo da piscina. Funciona ou não funciona? Não funciona, não sou eu que decido. É o técnico que decide. É quem o criou que decide. Quem decide o que é certo e errado é Deus. Nós vivemos uma das gerações mais promíscuas que já teve. Nós vivemos uma das gerações, e aqui entra a grande crise religiosa da nossa época, onde o ser humano, muitas vezes, além de oferecer apenas migalhas para Deus, ele quer oferecer para Deus, ou ele quer tratar Deus como seu servo. Quem diz o que é certo e errado é Deus. Quem diz como que deve ser os relacionamentos entre homem e mulher, as famílias, é Deus. Quem diz como que vai ser a procriação é Deus. Quem diz quais são os dogmas da igreja, aquilo que é correto na vivência da nossa fé, é Deus. A partir do momento que o ser humano, ele quer decidir, entra o pecado. E aí nós chamamos de pecado original. E o pecado original traz consequências para toda a humanidade. É um pecado que não é de culpa pessoal. Quando eu sou um bebê, eu não tenho culpa. Mas aquilo já fica no ser humano. Quer ver como que fica no ser humano? Pega uma criança de 3, 4 anos. O pai explica, isso é certo, você não pode fazer isso. É o pai dizer aquilo que é certo e a criança vai fazer de tudo para fazer ao contrário. É a tendência do mal que já está dentro dessa pessoa. No Antigo Testamento, principalmente no profeta Isaías, aparece assim: quando o Messias vier no tempo do Salvador, a criança e o lobo, a criança e os animais vão brincar juntas. Não vai haver mais a maldade.
Então muitos judeus disseram assim, e muitas pessoas dizem até hoje, se Jesus é o Salvador, se Jesus é o Messias, por que mesmo Jesus vindo, o mal e o bem continuam juntos? Se Jesus veio, por que ele não resolveu o problema do mal e não acabou com a maldade no mundo? Por que Jesus não fez isso? Nós que somos católicos, e aqui é algo que é preciso esclarecer para todos nós acreditamos em duas vindas de Jesus. Teve a primeira vinda de Jesus, que é a vinda que nós já conhecemos, veio do ventre de Nossa Senhora, e nós temos a segunda vinda que acontecerá no fim dos tempos, que nós chamamos de parousia. Entre as duas vindas de Jesus existe um tempo. Este tempo se chama tempo da igreja. O tempo da igreja é o tempo de conversão. Deus, ele nos ama tanto que ele nos dá a liberdade de nós mudarmos, de nós nos transformarmos. E aqui entra uma grande diferença entre a espiritualidade e a natureza biológica. Por exemplo, na natureza biológica, na botânica, quem é joio, é joio. Quem é trigo, é trigo. Muitas pessoas dizem assim, pau que nasce torto, não se endireita. Agora na espiritualidade é diferente. Uma pessoa pode ser hoje joio, amanhã ela pode se tornar trigo. Uma pessoa pode ser trigo hoje, amanhã ela pode se tornar joio. É por isso que nesse intervalo entre as duas vindas de Jesus, nós devemos nos converter. Nós temos o sacramento da confissão, da reconciliação. Nós temos a Eucaristia. Nós temos as nossas orações pessoais. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Presta atenção no que o padre vai dizer. Algumas pessoas pensam assim, e essa é a maneira que nós geralmente entendemos esta parábola. Vamos ver, este é joio, este é trigo. Este é trigo, esse é joio. Parece que a gente já vai olhando, já vai falando, esse daqui está na igreja, mas é joio. Esse daqui não está, mas é trigo. Sabe? O joio e o trigo estão dentro de cada um de nós. Cada pessoa é trigo, cada pessoa é joio. Vai depender daquilo que ela deixa crescer, daquilo que ela fortalece dentro dela. O padre já contou, não faz muito tempo, permita eu repetir, a história da Última Ceia, do quadro da Última Ceia, Leonardo da Vinci. Ele precisava de modelos para pintar o quadro. E começou a andar pela cidade, de repente entrou na igreja, viu um jovem, com cabelo meio longo, barba, rezando, e ele falou, esse é Jesus. Explicou como seria, o jovem sentou, ele pegou e pintou Jesus usando aquele jovem. Ficou muito bem feito. E aí passou um tempo, conseguiu os outros apóstolos, já tinham passado mais de um ano, já tinham passado anos, não encontrava um dos apóstolos, era difícil encontrar aquele modelo, era difícil encontrar Judas. E aí, de repente, ele foi a uma danceteria, um bar à noite. E é interessante que coisas do mundo são escuras e barulhentas. Coisas de Deus claras, como essa catedral, são claras e são silenciosas. E de repente, naquela discoteca, ele viu um homem, um jovem, já de certa idade, bem acabado. E ele conversou e falou, olha, eu te pago, você vai servir para me ajudar num trabalho que estou fazendo, tudo bem. E aí sentou, explicou tudo para o jovem. E aí disse, olha, mas você já sabia o trabalho, você já conhecia como fazer isso? E ele disse, já conhecia, você já tinha me chamado para fazer esse trabalho. Sério? Alguns anos atrás você me chamou, eu fui Jesus. Veja, o nome dele era Pedro. O mesmo que foi modelo para ser Jesus, foi o mesmo que foi o modelo para ser Judas. Querido irmão, querida irmã, ninguém está salvo por antecedência. Uma vez disseram para São Francisco de Assis, o Senhor é santo, o Senhor já está no céu. Ele dizia, não diga isso, hoje à noite eu posso dormir-me com uma prostituta e jogar tudo a perder. Dentro de nós está o joio e o trigo. Por isso, algumas palavras para nós meditarmos e guardarmos no nosso coração. Primeiro, humildade. Humildade. Ninguém está salvo, ninguém está perdido. Muitas vezes o que mais machuca em nossas comunidades, aqui
falando de uma forma geral, pode ser em qualquer país do mundo. Graças a Deus eu tive a oportunidade como religioso de morar em alguns lugares diferentes, alguns países do mundo. E olha, o que mais machuca uma comunidade, vamos falar com palavras muito claras, o que mais machuca a comunidade é fofoca. Pessoa que gosta de falar mal da vida dos outros. Uma pessoa começa a despontar, a ter um pouco de alegria, de felicidade, servir um pouco mais, e aí já vem o demônio, já vem o joio trabalhando no coração de outros católicos. Ah, você viu? Ah, mas a vida dessa pessoa, ah, mas está fazendo para aparecer. Se ela está fazendo para aparecer, problema dela. Se ela está tendo vida dupla, problema dela. Deixa eu ser muito claro, se você não pode ajudar, não atrapalha. Primeira coisa, para ser um bom católico, cuida mais da sua vida e menos da vida dos outros. É isso. O que mais atrapalha as nossas vidas comunitárias não é o som da igreja, é fofoca. Pessoas que vivem cuidando muito da vida dos outros. Pessoas que jogam veneno. Ah, eu ouvi dizer. Se você ouviu dizer e você não constatou, é fake news, não é verdade. Ó. Primeira coisa, humildade, humildade. Concentre na sua vida, entre dentro de você, se converta, porque dentro de você, dentro de mim também tem um joio. Primeira coisa, humildade. Segundo, alegria. Por que alegria? E aqui o padre encerra com esta segunda. Por que alegria? Porque Deus nos dá oportunidade a cada dia que nós acordamos, aqui em Macau agora de manhãzinha, Deus nos dá oportunidade a cada dia de nós recomeçarmos. Deus dá oportunidade a cada dia de nós escrevermos de uma forma diferente a nossa história. Deus nos dá oportunidade a cada dia dentro de cada um de nós fazermos esse joio ir morrendo e o trigo ir crescendo. Terceiro e último, nós estamos no tempo da misericórdia, louvado seja Deus. Mas um dia Deus vai pedir conta de cada um de nós. Deus vai pedir conta de cada um de nós, então por isso o padre encerra dizendo isso. Concentre-se no hoje, não fique se acabando por causa daquilo que não dá para mudar mais, por causa daquilo que aconteceu. Vamos dizer outro ditado aí popular do Brasil: não chore pelo leite derramado. Dá para pegar no chão e trazer de novo para o balde? Não dá, o que foi, foi. Fica chorando pelo leite derramado e não vai cuidar do leite que vai vir amanhã e não vai ter amanhã também. Cuida do hoje, seja humilde, perdoe você mesmo. Foque naquilo que é essencial. O que é essencial? Essencial é o maior presente que Deus nos dá, a vida, a possibilidade de escolha. Que dentro de cada um de nós nasça o trigo. Que dentro de cada um de nós, a cada dia, aconteça um processo de conversão e que essa conversão nos traga muita alegria e muita paz. Querido irmão, querida irmã, que Deus lhe ajude, através do seu exemplo, a tornar a igreja cada vez mais um grande celeiro de trigo, de santidade para a humanidade.